Em uma época em que o céu se fechou e a fé quase desapareceu da terra, surgiu um homem envolto em silêncio e mistério. Seu nome ecoaria através dos séculos como fogo em meio à escuridão: Elias. Deus é o dono de todo o universo, e nenhum reino jamais será maior do que ele. Ele não veio de palácios nem de linhagens famosas. Não trouxe exércitos nem riquezas. Surgiu repentinamente como um trovão cortando um céu seco, carregando apenas a palavra do Deus vivo. Israel estava mergulhado na corrupção, governado por um rei fraco e por uma rainha cruel que havia transformado a idolatria em lei. Os altares do Senhor foram destruídos, os profetas perseguidos e o povo caminhava sem direção espiritual. Foi nesse cenário de decadência que Elias apareceu, solitário, ousado e inabalável. Diante de reis, ele não tremeu. Diante da morte, não recuou. Ele desafiou falsos deuses, fechou os céus com sua palavra e fez descer fogo do alto para provar quem realmente governava o universo. Sua vida foi uma batalha constante entre fé e medo, poder e solidão, obediência e perseguição. Esta não é apenas a história de um profeta. É a história de um homem que caminhou contra o seu tempo e de um Deus que respondeu com fogo. Elias surge como uma voz solitária, irredutível, impossível de ser ignorada. Sua primeira aparição pública foi direta, curta e devastadora. Elias entrou na presença do rei Acabe sem pedir permissão, sem oferecer reverência humana, e declarou que, diante do Deus de Israel, não haveria orvalho nem chuva sobre a terra, exceto segundo a sua palavra. Não foi apenas uma profecia, foi uma sentença. A seca que se seguiu não era um simples fenômeno natural, era um desafio direto a Baal, o Deus que prometia fertilidade, colheitas abundantes e controle sobre as chuvas. Se Baal era realmente Deus, que fizesse chover. Mas o céu se fechou. Dia após dia, semana após semana, o sol queimava a terra, os rios secavam, as plantações morriam, os animais caíam no chão. O que antes era verde, tornou-se pó. Durante 3 anos e meio, Israel foi consumido pela fome e pelo desespero. O silêncio do céu ecoava como um juízo constante sobre a nação. Logo após a declaração, Elias tornou-se o homem mais procurado do reino. Acabe o chamaria de perturbador de Israel, mas, na verdade, Elias era o espelho que revelava a podridão espiritual do povo. Para protegê-lo e também para prepará-lo, Deus ordenou que ele se retirasse para o ribeiro de Querite, a leste do Jordão. Ali, longe de palácios e multidões, Elias enfrentou o silêncio. Enquanto o país definhava sob a seca, o profeta aprendeu a depender diariamente da provisão divina. Ele bebia da água do ribeiro, e algo inesperado acontecia. Corvos, aves consideradas impuras, traziam-lhe pão e carne pela manhã e à tarde. A mensagem era clara: Deus governa até aquilo que o homem despreza. Dia após dia, Elias observava o ribeiro diminuir. A água, antes abundante, tornava-se um fio frágil entre as pedras, até que um dia, simplesmente, secou. Não era abandono, era transição. A fé que confiou enquanto havia água, agora precisava confiar quando não havia mais nada visível. Deus então enviou Elias a Sarepta, uma cidade estrangeira, em território inimigo. Ali, ele não encontraria um rei, nem um sacerdote, mas uma viúva pobre, sem influência, sem recursos, sem esperança. Ao encontrá-la recolhendo gravetos, Elias fez um pedido que parecia cruel:
Vai, faze como disseste. Mas primeiro faze para mim um pequeno pão do que tens e traze-o a mim. Depois farás para ti e para teu filho. A mulher revelou sua realidade. Tinha apenas um punhado de farinha e um pouco de azeite, suficientes para uma última refeição antes da morte, para ela e seu filho. Foi então que Elias fez uma promessa que desafiava toda a lógica humana. Se ela obedecesse, a farinha não acabaria e o azeite não faltaria até que a chuva voltasse. Ela creu. E naquele simples ato de fé, o impossível começou a se manifestar. Dia após dia, a farinha permanecia. O azeite continuava fluindo. Mas a prova ainda não havia terminado. Algum tempo depois, o filho da viúva adoeceu gravemente e morreu. O milagre da provisão foi seguido pela dor da perda. Em desespero, a mulher confrontou Elias, tomada por culpa e sofrimento. O profeta levou o menino ao quarto, fechou a porta e ali, longe de testemunhas, clamou ao Senhor. Ele se deitou sobre a criança 3 vezes, implorando pela vida que havia partido. Deus ouviu. O menino reviveu. Pela primeira vez nas Escrituras, um morto retornava à vida por meio da oração. A mulher, tremendo, reconheceu: Elias era verdadeiramente um homem de Deus, e a palavra do Senhor em sua boca era verdadeira. Passados 3 anos e meio, Deus ordenou que Elias se apresentasse novamente a Acabe. O reencontro culminaria em um dos momentos mais decisivos da história bíblica: o confronto no Monte Carmelo. Ali, Elias reuniu o povo, os profetas de Baal e de Azerá. Sozinho contra centenas, lançou um desafio simples e definitivo. O Deus que respondesse com fogo seria o Deus verdadeiro. O povo, dividido e silencioso, observava. Os profetas de Baal clamaram desde a manhã até o meio-dia. Gritaram, dançaram, se feriram, imploraram. Elias os ironizava, expondo a impotência de seus deuses. Mas não houve voz, não houve resposta, não houve fogo. Ao entardecer, Elias restaurou o altar do Senhor com 12 pedras, representando as tribos de Israel. Ordenou que o sacrifício fosse encharcado com água até transbordar a vala ao redor. Tudo indicava que o fogo seria impossível. Então Elias orou. Uma oração curta, simples, fervorosa. E o céu respondeu. O fogo do Senhor caiu, consumiu o sacrifício, a madeira, as pedras, a terra e até a água. O povo caiu com o rosto em terra, clamando que o Senhor é Deus. Os profetas falsos foram executados. A idolatria foi exposta. O céu finalmente estava pronto para se abrir. Elias subiu ao monte para orar novamente. Enviou seu servo 7 vezes para observar o horizonte. Na 7ª, uma pequena nuvem surgiu. Logo, o céu escureceu, o vento soprou e uma grande chuva caiu, encerrando anos de seca. Mas a vitória pública foi seguida por uma batalha interna. Jezabel jurou matar Elias. O profeta, tomado pelo medo, fugiu para o deserto. Exausto, quebrado emocionalmente, sentou-se debaixo de um zimbro e pediu a morte. O homem que enfrentara reis agora enfrentava sua própria fragilidade. Deus não o repreendeu. Deus o alimentou. Um anjo trouxe pão e água. Fortalecido, Elias caminhou 40 dias e 40 noites, até o monte Horebe. Ali, em uma caverna, ouviu a pergunta divina: O que fazes aqui, Elias?
ele responde com dor e frustração, dizendo que ficou sozinho, que Israel abandonou a aliança e que agora querem tirar sua vida. Então Deus se manifesta. Deus se revelou não no vento, nem no terremoto, nem no fogo, mas em um sussurro suave. Naquela voz mansa, Elias foi restaurado. Ainda havia 7.000 fiéis. Ainda havia missão. Ainda havia propósito. Nabote, o jezreelita, possuía uma vinha simples, herdada de seus pais. Não era apenas terra, era memória, promessa, herança sagrada. Aquela vinha ficava próxima ao palácio do rei Acabe, em Jezreel, e aos olhos do rei era apenas um terreno conveniente. Acabe desejou a vinha. Aproximou-se de Nabote e lhe ofereceu prata ou outra terra melhor em troca. Mas Nabote recusou. Não por teimosia, nem por ganância, mas por fidelidade à lei do Senhor, que proibia a venda da herança familiar. O rei voltou para casa abatido, irritado. Deitou-se em sua cama e virou o rosto para a parede. Recusou-se a comer. Vendo isso, Jezabel, sua esposa, aproximou-se e perguntou o motivo de sua tristeza. Ao ouvir a resposta, ela sorriu com desprezo. Para ela, leis e heranças nada significavam. Jezabel escreveu cartas em nome do rei, selou-as com o selo real e as enviou aos líderes de Jezreel. Nas cartas, ordenava que proclamassem um jejum e colocassem Nabote em lugar de destaque diante do povo. Então, que levantassem 2 falsas testemunhas, homens sem caráter, para acusá-lo publicamente de ter amaldiçoado a Deus e ao rei. O plano foi executado exatamente como ela ordenou. Nabote foi levado diante da assembleia. As falsas testemunhas se levantaram. As acusações ecoaram. Sem chance de defesa, sem justiça, Nabote foi condenado. Arrastaram-no para fora da cidade e o apedrejaram até a morte. Seu sangue manchou o chão que ele se recusara a vender. Quando Jezabel soube que Nabote estava morto, foi até Acabe e disse: Levanta-te, toma posse da vinha, porque Nabote já não vive. O rei desceu para tomar aquilo que nunca lhe pertenceu. Mas o Senhor viu. E o silêncio de Deus terminou. O profeta Elias foi enviado ao encontro de Acabe, justamente na vinha tomada à força. Ali, diante da terra manchada de sangue, Elias levantou a voz e declarou o juízo do Senhor. Naquele mesmo lugar onde os cães lamberam o sangue de Nabote, os cães lamberiam o sangue de Acabe. E sobre Jezabel foi dito que seria devorada por cães junto ao muro de Jezreel. Acabe, ao ouvir essas palavras, rasgou suas vestes, vestiu pano de saco e jejuou. Vendo sua humilhação, Deus adiou parte do juízo para depois de sua morte. Mas a palavra pronunciada não caiu por terra. Após a morte de Acabe, seu filho Acasias reinava sobre Israel. Ferido em uma queda, o rei não buscou ao Senhor. Em vez disso, enviou mensageiros para consultar Baal-Zebub, o deus de Ecrom, perguntando se sobreviveria àquela enfermidade. Mas o Senhor enviou Elias para interceptar os mensageiros no caminho. O profeta os confrontou com palavras cortantes. Por acaso não há Deus em Israel para que vades consultar um Deus estrangeiro? E anunciou que Acasias não se levantaria mais da cama, pois certamente morreria. Os mensageiros retornaram ao rei e relataram o encontro. Intrigado, Acasias perguntou como era o homem que lhes falara. Eles o descreveram como um homem vestido de pelos, com um cinto de couro. O rei não teve dúvidas
era Elias o tesbita. Tomado pela fúria, Acasias enviou um capitão com 50 soldados para prender o profeta. Eles o encontraram assentado no alto de um monte, solitário, imóvel, como uma sentinela de Deus. O capitão levantou a voz e ordenou: "Homem de Deus, o rei diz, desce!" Elias não se levantou, não correu. Apenas respondeu com autoridade que não vinha da terra: "Se eu sou homem de Deus, desça fogo do céu e consuma a ti e aos teus 50. No mesmo instante, o céu se abriu. Fogo desceu do céu, consumiu o capitão e seus 50 homens. Não houve gritos, não houve batalha, apenas cinzas no vento. O rei, endurecido, enviou outro capitão com mais 50 soldados. Eles subiram o monte, viram o chão marcado pelo juízo anterior. Mas ainda assim repetiram a ordem: "Homem de Deus, o rei diz, desce, depressa!" Elias respondeu novamente. O fogo desceu do céu outra vez e consumiu também aquele capitão e seus 50. Pela terceira vez, Acasias enviou mais 50 homens. Mas este capitão não subiu com arrogância. Ao chegar perto, caiu de joelhos diante de Elias. Com a voz trêmula implorou: "Homem de Deus, que a minha vida e a vida destes teus servos seja preciosa aos teus olhos." Então o anjo do Senhor falou a Elias, dizendo que descesse com ele, pois não havia perigo. Elias se levantou e desceu do monte. Foi até o rei e repetiu a palavra que já havia sido declarada: por ter buscado Baal-zebub e não ao Senhor, Acasias morreria. E assim aconteceu. O rei morreu conforme a palavra do Senhor, pronunciada por Elias. A morte de Jezabel é descrita na Bíblia, 2 Reis 9, como o cumprimento exato da profecia feita por Elias anos antes. Após a morte do rei Acabe, o comandante Jeú foi ungido rei de Israel com a missão de destruir a linhagem de Acabe e acabar com a idolatria no reino. Os detalhes de sua morte em Jezreel são brutais. Ao saber que Jeú estava chegando à cidade, Jezabel não se escondeu. Ela pintou os olhos, adornou a cabeça e esperou em uma janela do palácio. Quando Jeú entrou pelos portões, ela o provocou do alto. Jeú gritou perguntando quem estava do lado dele. 2 ou 3 eunucos, servos dela, olharam para fora e Jeú ordenou: "Lançai-a daí abaixo." Eles a empurraram da janela e seu sangue respingou nas paredes e nos cavalos. Após a queda, Jeú passou com seus cavalos e carruagem por cima do corpo dela, pisoteando-a. Jeú entrou no palácio para comer e beber. Depois, ordenou que enterrassem Jezabel por ser filha de rei. No entanto, quando os servos chegaram ao local, encontraram apenas o crânio, os pés e as palmas das mãos. O restante de seu corpo havia sido devorado por cães vadios da cidade, exatamente como Elias profetizara em 1 Reis 21, 23. Os cães comerão Jezabel junto ao muro de Jezreel. Esse desfecho marcou o fim da influência da rainha que introduziu a adoração a Baal em Israel e perseguiu os profetas de Deus. Elias ungiu reis, preparou seu sucessor, confrontou injustiças e viu o juízo alcançar a casa de Acabe. Até que às margens do Jordão, o impossível aconteceu novamente. O dia estava carregado de silêncio. Elias sabia, no mais profundo do coração, que aquela seria sua última caminhada sobre a terra. Ao seu lado seguia Eliseu, fiel, atento, recusando-se a ficar para trás, mesmo quando o profeta lhe dizia para parar. Eles caminharam até o rio Jordão. As águas corriam fortes, largas, como um limite impossível entre o agora e o que estava por vir. Não havia ponte, não havia barcos, apenas o rio e a obediência.
Elias parou à beira da água. Sem pressa, sem palavras, ele retirou sua capa e golpeou as águas do Jordão. No mesmo instante, algo impossível aconteceu. O rio se abriu. As águas se dividiram para a direita e para a esquerda, formando um caminho seco no meio do leito. O fluxo poderoso foi contido por uma força maior, a mão do Deus vivo. Elias e Eliseu atravessaram juntos, pisando onde antes só havia correnteza. Nenhuma palavra foi dita. O som das águas afastadas era testemunha suficiente. Do outro lado, Elias se voltou para Eliseu e perguntou o que ele desejava antes que fosse levado. Eliseu pediu porção dobrada do espírito que estava sobre seu mestre. Elias respondeu que não era algo fácil, mas que, se Eliseu o visse sendo levado, assim lhe seria concedido. Pouco depois, o céu se rasgou em glória. Um redemoinho surgiu, e carros e cavalos de fogo separaram os dois. Elias foi tomado da terra, elevado diante dos olhos atônitos de Eliseu. A capa caiu, sozinha. Eliseu correu, tomou o manto que havia pertencido a Elias e voltou ao Jordão. Diante do mesmo rio, agora sem seu mestre, ele golpeou as águas e clamou: "Onde está o Senhor, o Deus de Elias?" E mais uma vez, o rio se abriu. Porque o poder nunca esteve na capa, mas no Deus que a acompanhava. E assim, o rio que se abriu marcou o fim de uma missão e o começo de outra.